cigano traz a ação, o movimento, né, o prover, uma energia tipo: "Vou fazer acontecer", mas tá no bloqueio. Então para que alguém se movimente, você precisa se priorizar. Não para esperar o resultado do outro, para que o outro te valorize. Não, porque você se ama. Fala Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Aquário. É para o mês de setembro. Salva esse vídeo para você estar assistindo um pouquinho mais lá na frente, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. Na leitura mensal passada, ela pode complementar esta. E se você não é inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo, bem-vinda, deixa aí a sua forma de agradecimento aqui no canal. Claro que não é obrigatório, mas ajuda demais o canal a continuar a crescer, até mesmo para eu poder estar trazendo mais conteúdo para vocês, ok? Vamos lá? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Boa sorte, Aquário. Vamos ver o que a gente tem. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Aquário, anjos ancestrais. E que Aquário precisa ouvir para o mês de setembro. Uma energia, por gentileza, Aquário. A Mãe Terra, sinta-se amado e confortado, confortada. Temos energia de Gaia aqui. As montanhas, mantenha-se firme. A donzela escudeira, faça planos e concentre-se. A flecha partida abraça a energia da paz no fundo de deck, guardião do coração. Ame e se permita ser amado. A gente tem duas cartas que falam de questões emocionais, sentimentais, íntimas, tá? Não necessariamente ligado a alguém diretamente, tá? Mas olha só, Aquário, eu tenho a sensação aqui de que em setembro vocês podem se sentir até um pouco sozinhos, né? Diante de alguma situação específica. Sabe quando a gente está num momento da vida da gente que a gente se sente realmente assim, sem ninguém, ou a gente acaba realmente não estando com alguém específico, ou a gente se sente sozinho mesmo, e a gente fica pensando assim, nossa, será que eu aguento isso? Né? Só que aqui é como se, eu não sei se vai rolar alguma decepção, vocês vão entrar no mês de setembro com algum tipo de decepção, ou já estão sentindo isso, essa coisa de que é necessário cortar vínculos com uma pessoa, com um grupo, com alguma, eu não sei, a gente vai ver aqui, mas tem uma coisa muito clara que eles estão me dizendo, que é para você se perdoar, tá? Que é para você não também carregar uma culpa a respeito de algum desfecho de uma situação que você não tem controle sobre isso. Isso pode estar relacionado a uma mãe, você pode ser uma mãe, pode ter filhos no meio da situação ou não, tá? Mas é como se você continua sendo amado, amada por essas pessoas ou por você mesmo de forma independente, sem contar com essa energia, né? Mas que no momento eu sinto que a flecha partida é como se você tivesse que trazer algum perdão a essa situação, né? Porque assim, a tendência desse contexto te trazer uma espécie de leite derramado, de arrependimento, ou de por que que eu me envolvi com essa situação, sabe assim, questionamentos, né? Ou por que que essas pessoas são assim, por que que essas pessoas pensam dessa forma, é muito grande vir isso na tua consciência em setembro, tá?
Mas é como se eles estivessem te trazendo essa coisa: "Olha, você fez o que você tinha que fazer, então não tente questionar muito a rota das coisas, como as coisas vão se desenrolar aqui". É fundamental, nesse primeiro momento, você continuar mantendo os seus objetivos, os seus planos, as suas metas, mesmo que seja de forma independente, sozinho, sozinha, tá? Aqui a gente pode estar falando de alguém, não é para todo mundo, levando uma trajetória de mãe solo, né? Assumindo uma responsabilidade, realmente percebendo que alguma coisa não dá para contar com essa pessoa, com essa situação, ok? Para outros pode ser uma situação familiar, né? Enfim, vamos entender melhor. Mas é fundamental aqui você não trazer nenhum tipo de culpa, de remorso. Ah, mas eu não estou entendendo. Pode ser que agora não faça sentido para você mesmo, tá? Mas se você já está sentindo, já está se sentindo um pouco para baixo, sozinho, sozinha, né? É, é como se aqui fosse um momento de você se manter firme com seus objetivos, com seus desejos e entender que nesse momento é você por você. Aqui, gente, às vezes a gente está falando de uma questão mais de aceitação. As pessoas não te aceitando, alguém não aceitando o que você está fazendo. Vamos lá, vamos entender melhor. Vamos lá. Aquário. Com o baralho da vovó cigana. Vamos ver o que que a gente tem. Aquário, uma energia, por favor. Então é um mês para você aprender a se desapegar de alguma energia, de alguém, de um grupo, de um sentimento. O que mais? Peraí, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tive que pegar a Maia, não teve jeito. Nem desliguei a câmera. Ela estava dormindo, mas não dormiu nem 10 minutos. Vamos ver. Nesse balanço aqui ela dorme. Vamos ver, o que mais? Então, o que nós temos? Aquário, sobre essa situação. Olha aí. Pulou invertida. A criança invertida. Olha que interessante, a gente tem uma mãe. Os caminhos, tá vendo? Aquário. Eu vou aceitar invertido, tá? Normalmente eu não aceito baralho cigano invertido, não. Mas como ela caiu invertida embaixo dessa mãe terra, eles estão dizendo aqui uma coisa. Eles estão me mandando uma mensagem muito específica, mas eu não vou dizer, tá? Eu sinto que tem algumas pessoas que não estão preparadas para ouvir isso e eu prefiro não falar, tá? Mas vamos lá. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: independente de qual seja essa situação, eh, se é uma relação com uma mãe, se você é mãe, tá? Ou não, enfim, isso aí não é tão pontual. Não existe apenas uma opção, não existe apenas uma chance de você viver alguma realidade que você quer viver. Tá? Não existe só essa pessoa, não existe só esse trabalho, não existe só, sabe? Porque aqui a gente tem a criança invertida te trazendo essa percepção de que o que você está curando dentro desse contexto é um desapego muito grande de uma ausência, seja familiar, às vezes você está querendo se apegar, eh, vamos supor, tá? Tô dando um exemplo, a um relacionamento que quando você para e pensa é por uma carência, por uma falta de alguém na tua vida, às vezes uma mãe, né, por comportamentos que você tem. Dentro dessa situação te remete a uma ausência materna,
uma cobrança que você tem no teu trabalho, de fazer e acontecer e no final não tem resultado, ou não é o resultado que você espera e você está fazendo no automático, é porque, sei lá, você aprendeu na tua base familiar que você tem que trabalhar em excesso e não ser valorizado, entendeu? Olha o que que me sai no fundo de deck aqui, o caixão, que é uma carta de encerramentos, mas logo em seguida a gente tem um sol. Então, há situações aqui, o aquário, em que elas acontecem para o teu bem, em setembro. Só que eu sinto que não vai ser uma situação muito fácil de lidar, porque existe sentimento. Então eu não sei o que que pode vir a acontecer em setembro, tá, que você tá lutando para isso acontecer, lutando, lutando, lutando para uma situação acontecer, para algo crescer, para algo germinar, para algo fluir, e a espiritualidade ela pode te levar para uma outra situação, ou alguém sai do teu caminho. E repito, não é porque você não mereça isso, é porque você aprendeu o que tinha que aprender dentro desse contexto. Você cumpriu uma missão aqui. A flecha partida, abrace a energia da paz. Então aqui a gente pode estar falando de alguém que vocês, né, ou podem inverter os papéis, que está aprendendo a amadurecer emocionalmente em uma situação desafiadora aqui. O grande mestre, aprenda com as experiências espirituais, e a gente tem a pomba da paz aqui, a gente tem a flor da vida, e a gente tem também uma energia de liberdade. Então pode ser que você tenha que enfrentar alguma coisa em setembro, ou você já está passando por isso, mas em setembro você vai perceber que o desapego, nesse momento, apesar de ter muita emoção, ela precisa ser vista de uma forma racional. O desapego precisa ser visto de uma forma racional. Como que eu vou fazer isso, Amanda? Eu gosto da pessoa. Como que eu vou fazer isso? É o meu trabalho. Como? Alguma coisa acontece que faz você mudar de rota, sendo para o teu bem. O que mais? A raposa. O que que estamos falando aqui? Do que estamos falando aqui, por favor? A gente tem um cigano, ele caiu no bloqueio. Me dá mais uma, por favor. Entendi. O cão. Então aqui a gente pode estar falando de um relacionamento, a gente pode estar falando, ó, a gente tem uma figura de uma mãe aqui, né, o buquê, essa carta representa a mãe também. A gente pode estar falando de alguém que é mal resolvido com a família, né, ou vocês que são mal resolvidos com a família e precisam se resolver, e aí percebem que o universo conspira a teu favor em diversas questões da tua vida aí profissional, amoroso, quando você se resolve de forma, eh, resolve na tua base familiar, entende? Olha que interessante, a árvore, no fundo de deck, confirmando. Os pássaros, a foice, a estrela, os ratos. É como se assim, aquário, se for uma questão de relacionamentos amorosos, há uma necessidade de alguém buscar mais maturidade para que alguma coisa se desenrole. Então pode ser que você esteja num relacionamento ou lidando com alguém que é indeciso, que é inseguro, que é imaturo, mas não é porque a pessoa quer ser assim. Neste caso não é isso, mas é porque alguém precisa olhar para aquilo que está estagnado, está preso dentro de si, ou questões do passado precisa se resolver para estar com você bem. E aí você está tentando alimentar isso, ou você está tentando fazer com que alguém, uma mãe, alguém, entenda a tua cabeça, mas cada um tem o seu processo. Então, o fundamental aqui é você seguir uma situação que não te estagne ao padrão, que não te leve a um padrão. Então, se você está percebendo que o teu relacionamento, que o teu trabalho, não sei, alguma coisa está te deixando na estaca zero, você não está evoluindo, é necessário retomar uma postura aqui, de sabedoria. Por isso que saiu no bloqueio, porque o cigano traz a ação, o movimento, né, o prover, uma energia tipo: "Vou fazer acontecer", mas tá no bloqueio.
Então, para que alguém se movimente, você precisa se priorizar. Não para esperar o resultado do outro, para que o outro te valorize. Não, porque você se ama. Porque senão você vai ficar igual esse cachorro aqui. Olha como que esse cachorro tá magro. É musculoso, mas tá magro. Vai ficar esperando, esperando, sendo leal, sendo fiel, sendo tudo aqui, e não tá tendo resultado. Então faça planos e concentre-se. Tenha responsabilidade com a tua jornada aqui. Que alguém precisa se virar sozinho, sozinha. Então, assim, você vai sentir que em setembro você tá alimentando alguma coisa que não é para ser, tá? Mas que no momento alguém precisa se nutrir, precisa se cuidar. E a gente, claro, pode estar falando de uma situação que envolve profissão também, né. Você tá percebendo que aquele trabalho não tá fluindo, não a coisa não vai, o que que eu tô fazendo de errado? De repente o universo já te dá a resposta te mandando pra uma outra coisa, você pode ficar: "Ai meu Deus", mas você aprendeu o que tinha que aprender naquilo ali, você precisa aprender mais em outras, entendeu? Vamos entender melhor aqui, aquário? O que mais que a gente tá falando? Aquário, por favor. Aquário, pra quem tem sol, gente, ela não dormiu nada. Dormiu nada esse menina, dormiu nada. Vamos ver. Aquário, às vezes é um comportamento dentro da parte profissional que você tá tendo. Você tá em dúvida do que fazer, você não sabe se você quer ficar onde você tá, se você quer continuar fazendo o que você tá fazendo. Ah, mas vamos entender, se for um relacionamento tem alguém que tá de olho em vocês sim, mas é alguém instável. Se for uma relação, você tá dentro de um relacionamento, mesmo, tem alguém que não se decide. E alguém vai ter que entender o seguinte: ou é a minha felicidade e o meu bem-estar, a minha paz, ou é ficar vivendo o que eu tô vivendo. A criança, por favor, aquário. Não tá falando mais não, olha aí. Olha! 8 de copas. Que isso, tô enganada não. O carro. Ih, gente, tem alguém aqui que vai virar as costas pra alguma situação. Mais uma. 10 de espadas. Do que estamos falando, por favor? 7 de copas. Por quê? Porque vai perceber que existem outras oportunidades e o que tá vivendo é ilusão. Ah, mas a pessoa é ruim, é má. Não, não quer dizer que a pessoa seja ruim, uma pessoa má. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Até o momento eu não senti isso, só senti que tem alguém que tá confuso, não sabe o que quer, não sabe se fica com você, se fica sozinho, né, não sabe às vezes é você que não sabe se você fica nesse trabalho, se você sai, se você mantém uma amizade, uma relação familiar. Página de copas, o dependurado, o sol, 3 de copas, aqui pode ser uma situação, claro, que envolve filhos, mas que alguém não vai manter uma relação. Então pode envolver justiça, alguém descobre gravidez aí, quer meter justiça no meio. Ou aqui alguém ainda não se encontrou, que a gente tem a criança 2 vezes, né, que a gente tem um pajem aqui e temos uma criança ali, né. Então, esse dependurado aqui tá me trazendo a consciência de que alguém não se encontrou, não sabe o que quer gente, não sabe. Os caminhos. A força. Ás de ouros, do que estamos falando? Por isso que tem mantenha-se firme, rei de ouros. Me dá mais uma, por favor. O mundo. E aí, a tendência de uma energia realmente ela se transformar, a coisa mudar, ter uma reviravolta, no sentido energético na vida de alguém, é grande aqui. Porque alguém parou de insistir
em tentar mudar o outro, em tentar controlar o outro aqui. Entendeu? O que me parece é que alguém vai parar de controlar uma situação. Vai parar. Vai deixar o fluxo da vida fazer o que tem que fazer. Alguém, claro, vai focar nos próprios objetivos, mas vai parar de depositar emocionalmente, trabalhar emocionalmente em cima de uma situação. Aqui a gente pode estar falando de um relacionamento familiar. Eu tô tentando convencer minha mãe, meu pai, minha família a me aceitar, né? Olha aqui. Mas a única coisa que vocês precisam fazer no momento aqui, o aquário, não é tentar convencer alguém, não é tentar mostrar às outras pessoas o valor que vocês têm. Porque quem quer enxergar o valor de vocês vai enxergar. Quem não quer, vai embora. E é isso que vai acontecer aqui. A raposa. 2 de espadas. Então você vai perceber se uma situação realmente ela quer lutar por vocês em setembro, tá? Se ela vai ser sincera com o próprio caminho, se ela quer lutar por vocês, ou se ela simplesmente, realmente, ela pode deixar vocês para trás, deixar alguma, ou são vocês, né? Mas porque a pessoa acordou. Porque às vezes é bom alguém sair da vida da gente porque a pessoa acordou, fala, opa, eu acordei, né? Eu percebi que aquilo não é para mim. Eu percebi que aquilo ali não faz sentido. Não fica vivendo de uma mentira. Tem alguém aqui que vai entender que ficar vivendo uma mentira na vida dos outros, tá se enganando. Então esse 2 de espadas com a raposa, vamos entender melhor, mais uma. 6 de paus, só caiu no bloqueio, né, mas eu vou aceitar. 6 de paus, mais uma. Rei de copas. 5 de ouros. Do que estamos falando aqui? Aquário. 9 de paus. É como se alguém não tivesse aberto emocionalmente, não tivesse o suficiente para te dar, né. Por exemplo, você está num trabalho que alguém te oferece ali mundos e fundos e no final a pessoa não vai cumprir. Se for no sentido profissional não, amoroso, mesma coisa, a pessoa fala que quer fazer, mas não vai cumprir. Ela pode querer muito, mas o que eu sinto é que essa pessoa ela não vai conseguir fazer isso. Porque ela tem muitas questões. Ela não consegue se abrir da forma como vocês acham que é possível. É possível, mas a pessoa tem muita coisa pra curar. E eu não sei se vocês vão se vocês vão esperar essa situação. E eu também não tô dizendo pra vocês não esperarem, mas cada um sabe o que vive, entendeu? A alta sacerdotisa, os enamorados, 8 de espadas. O que estamos falando aqui? O que estamos falando aqui? Por favor. 10 de ouros. A gente tá falando de alguma estrutura. Ou profissional ou amoroso, que alguém não tá se identificando mais, tá? Pode ser que você já tenha se separado de alguém, já tenha se afastado de alguém, em qualquer área, em qualquer tipo de relação, mas tem alguém de olho em vocês e, claro, querendo algo com vocês, querendo uma construção, mas realmente não conseguem te dar exatamente aquilo que vocês desejam. E necessariamente não é financeiro, é estrutural, uma questão energética aqui. Vamos entender melhor aqui. O homem, o cão e o buquê. 6 de ouros. Rainha de espadas. Eu senti essa. Ó, tem a rainha de espadas aqui. Aqui. E eu senti inicialmente a energia da rainha de espadas aqui também. Mais uma. O enforcado, energia de peixes. O que estamos falando? O hierofante. Dá mais uma. Por favor. 5 de paus. Então, 8 de ouros. Mais uma para esse 5 de paus. Opa, quase caiu o diabo aqui. 7 de paus. Então é como se eu vou cortar aquilo que eu tô tentando manter, que eu aviso, que eu falo, que eu, sei lá, eu crio paranoia na minha cabeça, página de espadas,
5 de espadas, 4 de ouros e um 4 de paus. E que no final das contas, eu tô repetindo o ciclo, eu tô... não sei, a coisa não tá andando aqui, então eu prefiro ter paz do que ficar vivendo um conflito na minha vida. Só que o que que me parece? Que no final do mês de setembro vocês podem fazer um corte. No início do mês vocês entram no mês de no início do mês de setembro, decididos emocionalmente, enxergando a situação de uma forma racional, objetiva, tal, um monte de coisa, mas de um jeito mais, sabe assim, ponderando, opa, entendo a realidade da pessoa, entendo a minha, da situação, realmente não dá, mas ainda não tomando uma decisão. Já chegando no meio de setembro, você vai começar a perceber, né, que alguém realmente tem uma dificuldade, que o tempo vai passando. Que aqui é uma situação que eu sinto que é de tempo, tá? Um trabalho, um relacionamento, uma amizade, uma questão familiar de tempo. Você vai percebendo que o tempo vai passando e que a situação não muda, realmente não muda aqui, por mais que alguém se esforce, tá? E no final do mês, existe essa tendência de alguém cortar você ou a situação se retirar e perceber que é melhor do que ficar vivendo um conflito, é melhor ter paz do que ter guerra, que ficar guerreando, apesar dos sentimentos, apesar do que sente na situação, certo? Aquário, é isso que eu tenho pra vocês, em breve tem mais vídeos aqui no canal.